Vamos estar falando sobre um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é algo que chama atenção e que muitas pessoas tentam entender Deus pela sua forma. Como é Deus? Que tamanho que Deus tem? Qual é a forma de Deus? Como é o corpo de Deus? E nós sabemos que nunca ninguém viu Deus. E ele falou isso para Moisés, que homem nenhum viu e que homem nenhum veria, porque certamente se alguém visse Deus, morreria. Mas nós sabemos que Deus é um espírito, mas como é a forma corporal de Deus, é um mistério muito grande para muitos. Então nós vamos falar um pouquinho, claro que o que eu vou falar aqui é muito pequenininho, é uma partícula muito minúscula, porque eu também, assim como muitos, nós não temos essa resposta de como é Deus, como é a glória de Deus, o que é Deus, na verdade. Nós conhecemos a sua manifestação, sabemos do seu poder e reconhecemos ele como um pai, reconhecemos ele como nosso soberano. E no Antigo Testamento, muito foi falado sobre o Deus invisível, quem é esse Deus invisível que opera milagre, que faz sinais, que faz maravilhas, que cura as pessoas enfermas, que ressuscita os mortos. No Novo Testamento também ficou essa pergunta. Jesus veio para desvendar muitos mistérios, porque Jesus, ele é sim a resposta das profecias, ele é a revelação das profecias do Antigo Testamento. Muitos profetas falaram a respeito de Jesus. Jesus falou muitas coisas sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus. Nos ensinou como servir a Deus. Mas a característica física de Deus é um mistério para muitos. Mas nós temos uma plena certeza que ele é um espírito. Mas embora que Deus seja um espírito, não vamos esquecer que ele é um ser pessoal e vivo. Ele é um ser pessoal, com muita sabedoria, com muita inteligência. Ele vê tudo, ele tem o seu discernimento, conhecimento e entendimento é infinito, não tem fim. Somos limitados a saber quem é Deus. E quando Deus quer, ele se revela a nós. Com sua glória, com sua grandeza, com seu poder, ele se revela a nós, que somos meros limitados, frágeis e fracos. E falar que Deus é espírito é falar que Deus é, do que Deus é, porque ele é espírito. Então Jesus falou isso para a mulher samaritana, que importa que nós o adoramos em espírito, porque ele é espírito, e em verdade. E é por isso que nós temos que estar em oração e na espiritualidade, para que nós possamos ter contato com Deus. Nós precisamos se desvaziar de nós mesmos, desvaziarmos de tudo que é carnal, sentimentos carnais, desejos, vontades e propriedades carnais, para nos tornar pessoas espirituais, para termos a presença de um Deus que é espírito. No livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você vê a interligação do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Quando nós vivemos em uma vida espiritual, o que é isso, Grazi? A renúncia da carne, a renúncia das vontades. Para termos mais contato com o Espírito Santo, é claro que o nosso espírito, ele se fortalecerá no Senhor, na força do seu poder e na grandeza do Senhor. O Espírito Santo, ele rege nossa vida, rege a vida do cristão, para se aproximar mais do Espírito de Deus. No livro de Salmos 51, 10 até o 12, vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Renova-me, alegra-me na tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então você vê aqui pontos importantes. Ele pede um coração puro, ele pede um espírito novo, ele pede a alegria da salvação de Deus e ele pede um espírito pronto para obedecer a Deus. Então você vê as características aqui para vivermos uma vida espiritual e termos contato com o Espírito de Deus. Então Deus, para a gente poder se aproximar de Deus, nós precisamos descer e entender a sua forma espiritual, de agradá-lo, de recebê-lo como nosso Senhor e de nos submetermos. Muitas coisas nos afastam da presença de Deus. As coisas que achamos que é tão insignificante, muitas vezes valem muito para Deus. Então vale a pena nós adorarmos o Senhor em espírito. E dizer que Deus é espírito, vale ressaltar que Deus ele não é uma força, como muitos falam, ou uma energia positiva, algo dessa natureza, não. Deus ele é um ser pessoal, ele é um ser que pensa, ele é um ser que tem raciocínio, e ele é um ser que governa todas as coisas. Deus ele não é uma força poderosa, Deus ele é um ser pessoal. Ele é um ser, né, que rege todas as coisas. Ele é um ser alto que tem consciência. E ele é um ser que tem determinação. E possui nele muitas qualidades, como os seus atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos de Deus falam sobre a sua pessoa, sobre quem ele é, sobre o que ele é. Como eu falo de forma bem limitada, mas é exatamente isso. Deus ele tem qualidades, ele tem personalidade, ele tem pensamentos, ele tem sentimentos. Claro que o sentimento de Deus é totalmente diferente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E é por isso que Deus é um ser invisível. A gente não adora Deus vendo ele, tocando nele. Ele não é uma imagem. Ninguém fez a imagem de Deus porque nunca ninguém viu Deus. Ele não é um ser que se toca. Ele não é um ser que se vê. Ele não é um ser que você pode apalpá-lo. Não. Nós adoramos pela fé. E porque ele renova as nossas forças. A gente reconhece Deus pelo seu poder. Ele se manifesta. E pela manifestação de Deus, nós podemos compreender que ele é vivo e que ele nos edifica, que ele nos qualifica como seres humanos, que ele renova e que ele nos dá um estilo de vida diferente. A gente pode até viver um tempo difícil da igreja, mas aqueles que verdadeiramente são fiéis, eles são diferenciados na terra.
Então Deus, ele é infinito nesse atributo da espiritualidade. Nunca ninguém viu Deus, mas nós reconhecemos ele como seu ser. E nós sabemos que ele é mais real do que a nossa própria existência. Amém? Que Deus nos abençoe.